Fala aí, investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal Investe Mais. Meu nome é Guilherme Simões e hoje estarei falando sobre o cenário atual, como que esse momento pode ser que você ache que é sacanagem minha, mas não é. É o melhor momento para a gente estar investindo pensando no longo prazo. Então vamos lá, gente. Nem fiz roteiro para esse vídeo, é mais um bate-papo mesmo. Então vamos falar sobre o cenário, o que eu tô achando, se estou pessimista, se eu tô otimista, sobre o futuro de tudo, e o que a gente pode escolher, qual cesta de ativos, ETFs, falar sobre muita coisa aqui que pode ser importante para você. Primeiramente, vamos listar os últimos acontecimentos. Nós tivemos mais um aumento da taxa de juros, ou seja, ela chegou a 15%, com um discurso um pouco duro do Banco Central, falando que se precisar eles vão aumentar mais, porque o controle de inflação está um tanto quanto complicado. Nós tivemos grandes problemas lá fora também, nos Estados Unidos, em relação à guerra do Irã com Israel, se os Estados Unidos iam ou não entrar. Agora deu uma tranquilizada, os mercados até precificaram muito bem por conta daquele cessar-fogo que eles estavam falando que iria acontecer. Em relação à Rússia e à Ucrânia, o mercado não está falando muito sobre isso, eu não vejo a galera entrando mais nesse assunto por enquanto, então a gente pode deixar isso de lado durante esse momentozinho agora. Talvez futuramente a gente volte nisso, eu espero que não, que fique tudo tranquilo. Mas, por enquanto, vamos falar sobre outra coisa. Vindo aqui para o nosso Brasil, nós estamos vendo muita responsabilidade fiscal do governo, tá? Então, não é uma orientação política, eu não estou falando sobre o que é certo ou errado, estou falando de cunho financeiro, de investimentos, economia, em geral, o que é bom para os investimentos. O mercado em si não vê o atual governo como uma boa responsabilidade fiscal, um governo pró-investimentos. Então, o mercado está pessimista com esse governo em relação à responsabilidade fiscal e também olhando para o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que teve todas aquelas questões agora em relação ao IOF, que ele caiu agora, mas eles estão buscando uma forma de rebalancear isso, né, de compensar o IOF que não aumentou. Então, pensando nisso tudo, nós temos um mercado pessimista, a inflação em alta, a taxa de juros em alta. Mas vamos pensar o que pode mudar primeiro. Se a gente pegar a ideia do Banco Central é aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Então a tendência é que essa taxa de juros de 15% faça com que a inflação caia. Então a primeira coisa que a gente pode pensar, logicamente, é que a inflação vai cair. Após a inflação cair, a taxa de juros cai também. E o humor do mercado pode começar a melhorar justamente com as próximas eleições. Porque ano que vem é ano de eleição, então o mercado já pode estar olhando para um novo governo, né, em que possa vir com uma responsabilidade fiscal melhor, um governo mais pró-investimentos, mais pró-mercado, mais pró-economia, e talvez o mercado já comece a ver isso esse ano, para o início do ano que vem. Logo, a gente não pode perder tempo e investir logo o máximo que a gente pode. Então vamos falar um pouquinho sobre os ativos que eu acho que a gente pode dar uma olhada melhor desse tempinho. O primeiro ativo que eu queria comentar com vocês era sobre o Tesouro Selic. Para quem está buscando reserva de emergência, agora está com uma rentabilidade muito boa por conta da taxa de juros alta, né? Então não tem muito o que eu dizer sobre esse ativo, é um ativo mais conservador aos meus olhos no Brasil, está pagando bom preço, os CDBs também estão pagando muito bem por conta da taxa de juros alta. Ainda no mercado de renda fixa, tem um ativo que eu estou bem otimista, que seria o Tesouro IPCA+. E por que eu estou otimista com esse ativo? Atualmente ele está pagando um Tesouro IPCA mais 6 ou 7%, então já é um pagamento muito bom para um ativo de renda fixa, e você tem essa seguridade de longo prazo, então se você levar até o vencimento você vai ter um bom lucro, mas ele valoriza muito com a queda da inflação. Então como que funciona isso, Gui? Eles têm que compensar as coisas, então vamos lá. Agora ele está um tesouro barato, então você paga menos por ele. Por que você paga menos por ele? Porque ele está com uma taxa mais alta. Então as pessoas querem, né? Mas não tanto quanto se tivesse com um IPCA mais baixo. Então as pessoas têm um pouco de pessimismo em relação a esse tesouro, então elas não compram tanto. Se elas não compram tanto, o negócio fica mais barato. Então, para compensar ele estar mais barato, eles têm que pagar mais. Por quê? Se eu vou correr o risco, eu tenho que te dar mais dinheiro. Então, o IPCA mais 6, 7% já precifica isso, essa falta de demanda. Mas futuramente, quando a taxa cair, né, quando a inflação cair, as pessoas vão falar assim, pô, beleza, provavelmente a inflação vai subir, então eu vou me proteger contra ela agora, então eu vou comprar. Então, se a taxa, né, tem muita gente querendo comprar, o IPCA está mais baixo, aquela parte pré-fixada do Tesouro IPCA, né, porque se eu for te lembrar agora, acontece o quê?
O Tesouro IPCA+, ele tem a parte pós e a parte pré-fixada. A parte pós-fixada é atrelada à inflação, e a pré-fixada é aquela que ela varia com o tempo, né? Então, pensando o seguinte, se a inflação cair, na verdade, quando a inflação cair, as pessoas vão fazer o seguinte, nossa, toma meu dinheiro, eu vou comprar esse título. E aí, a parte pré-fixada, ela vai estar mais baixa, e com o preço inversamente proporcional a ela, o preço vai aumentar. E aí que você pode vender, obtendo lucros de renda variável na renda fixa. Mas é importante ressaltar que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? É muito de cunho informativo, estou falando para vocês o que eu estou achando interessante. Não quer dizer que você tenha que comprar, tá? Mas como eu gosto muito de falar sobre ETFs, eu queria falar sobre alguns aqui com vocês. O primeiro seria o ETF IMAB11. Para quem não sabe, não assistiu um vídeo do canal onde eu falei sobre o índice IMAB, ele é um índice dificilmente ser batido no Brasil. Então ele é meio que uma cesta de ativos atrelados à inflação e esse ETF de IMAB, ele compra esses títulos. Então se você não tem essa preocupação de ficar sempre olhando para o mercado, saber quando vai vender, quando você vai comprar, esse ETF pode te ajudar porque ele é atrelado a um índice, então ele vai seguir esse índice IMAB e você pode ficar despreocupado que você vai estar protegendo seu dinheiro contra a inflação. Ah, Gui, mas eu quero muito obter ganhos de marcação a mercado, ou seja, eu quero ganhar um dinheiro com esses títulos de longo prazo atrelados à inflação. Então, um ativo que eu acho muito legal é o B5P211. Esse ativo está na nossa carteira do canal e ele faz o quê? Ele compra IMAB5+. Então, ele compra os títulos que têm mais de 5 anos de vencimento, então, os títulos de longo prazo. Então, ele compra e vende, tentando obter esse ganho de marcação a mercado, e você pode se proteger com a inflação e obter retornos talvez maiores do que se você comprasse o IMAB11, que só compra o índice IMAB. E para você aí que é um pouco menos suscetível ao risco, não gosta tanto de se arriscar, tem também um ETF que, na verdade, ele compra o índice IMAB5. Ou seja, ele compra um índice que é menos de 5 anos, ou seja, um prazo mais curto de vencimento, ele tem menos volatilidade. E o nome do ETF é B5MB11, você pode dar uma pesquisada aí, é um ETF gerido pelo Bradesco. Saindo agora da renda fixa e indo para a renda variável, nós vamos falar um pouquinho sobre ações e fundos imobiliários. Esse ano o Ibovespa e o IFIX, que são os índices ali que falam sobre o momento, né, que estão as ações dos fundos imobiliários, eles subiram esse ano, já praticamente precificando as próximas eleições. Isso aqui é um cunho meu, tá? Isso aqui é o meu achismo, tá? Não é lei do mercado, é o que eu acho que está acontecendo. Porque no início do ano agora, tiveram algumas pesquisas que falam sobre a desaprovação do governo Lula. Então, para mim, o mercado já olhando para as próximas eleições, já deu uma subida nesses índices e a gente já pode ver um momento melhor do mercado. Mas ainda assim, tem coisas muito baratas para a gente poder comprar. E o que tenho para falar com vocês em relação às ações, primeiramente? Eu acho bem interessante para o nosso Brasilzão o stock picking, ou seja, você escolher suas próprias ações e que você comprar um ETF atrelado a algum índice. Por quê, Gui? Diferentemente da renda fixa e do exterior, na renda fixa nós temos aquela questão de que talvez não seja interessante para você ficar sempre no mercado para saber quando você vai vender o seu tesouro, né, seu título de renda fixa, porque é um tanto quanto complicado essa marcação a mercado, então você deixar para algum índice é bem melhor para você. Agora, na renda variável, você escolher uma boa ação de uma boa empresa com bons dividendos é mais interessante aos meus olhos do que você comprar algum ETF. Pegando o exemplo de um ETF, nós temos o BOVA11, que compra ações do nosso índice Ibovespa. E o que acontece? Em relação a ele, eu tenho um pouco de pessimismo, porque historicamente ele acaba perdendo para o CDI e realmente é mais factível para a gente escolher algumas ações ou outras, fazer uma diversificação por nós mesmos do que comprar esse ETF em si. Agora, falando um pouquinho sobre fundos imobiliários, para quem tem um patrimônio menor, não consegue investir muito por mês, talvez seja interessante comprar sim um ETF que investe em renda fixa. Aí nós temos aqui o que eu indico no canal também, que é o XFIX11. Ele é um bom ETF de fundo imobiliário, mas caso você comece a aumentar seu patrimônio, comece a aportar mais dinheiro, também é mais interessante você mesmo olhar os relatórios gerenciais. Mas caso você comece a aportar mais dinheiro ou chegue no patrimônio mais elevado, é interessante que você compre seus próprios fundos imobiliários, porque você mesmo vai ver o gestor que te interessa, o fundo que te interessa, e aí você montando sua carteira diversificada vai te trazer mais retorno que se você comprar
um ETF de fundos imobiliários. Por último, mas não menos importante, eu queria falar um pouquinho sobre o exterior, e nessa parte eu vou falar tanto sobre criptomoedas quanto sobre ações e renda fixa em geral. Lá fora eu gosto muito do bom e velho ETF mesmo para investir, porque eu penso o seguinte: eu, Guilherme, que trabalho, estudo, tenho muitas a fazer durante o dia, não tenho tanto tempo assim para ficar olhando o relatório gerencial, para ficar lendo as coisas em relação às empresas, no caso, né? Eu vou investir melhor do que o cara que está lá fora, lá nos Estados Unidos, ou até em outro país que é muito pudiente em relação a investimentos, e eu vou ser melhor do que esse cara na hora de escolher um ativo lá nos Estados Unidos. Então é muito complicado você pensar dessa forma. Então você investir no ETF que segue o índice dos Estados Unidos é bem mais interessante. Você consegue ter um lucro maior sem você demandar muito tempo, né, do seu dia, que você pode estar tentando ganhar mais dinheiro para poder investir mais. Então, qual que é a ideia aqui que eu acho muito interessante? Seria você comprar um ETF que investe lá fora, né, um índice lá de fora. E aí nós temos algumas opções bem interessantes. Tem o IVVB11, né, que ele compra basicamente o S&P 500, né, então ele compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, segue um índice bem interessante, um índice que bateu historicamente muitos investidores tentaram escolher por si só os seus ativos, mas também nós temos um que é o que nós investimos aqui na carteira do canal, que é o World 11, que ele compra não só ativos dos Estados Unidos, a maior parte deles está nos Estados Unidos, mas eles também compram empresas do mundo inteiro. Então eles compram proporcionalmente as maiores empresas do mundo. Antes de falar sobre criptomoedas, eu queria dar um avisozinho para vocês. Em relação aos bonds e os REITs, que são, no caso de bonds, são tipo os tesouros de renda fixa dos Estados Unidos, né? E os REITs são basicamente nossos fundos imobiliários de lá. Tem ETFs também que replicam esses índices, né? Que vocês podem comprar até para quem quer viajar e aí está querendo manter um patrimôniozinho para durar com o tempo, né? Não perder dinheiro para a inflação. Eu gostaria de falar sobre isso, mas acho que cabe melhor um vídeo só sobre isso. E eu gostaria de saber de vocês aí, se vocês quiserem um vídeo sobre esses ativos, deixem nos comentários para eu saber que seria nosso próximo vídeo. Falando em criptomoedas, a gente praticamente fala de reserva de valor. Você guardar o seu dinheiro com o tempo em relação à inflação, em relação ao risco do seu país e afins e outros problemas. Mas antes de você pensar em criptomoedas, caso esse seja seu fim, eu quero manter o poder na minha moeda, não quero perder para algum risco do meu país. É legal você ter algum ETF que possa te proteger desse problema. O que eu tenho, que eu acho interessante, até tá no canal também, é o Gold 11, que ele compra ouro em dólar. Então você mantém o seu dinheiro com o tempo e é interessante para quem não quer se expor a muito risco em relação ao Bitcoin, mas também quer manter o seu valor preservado. Mas se você pensa assim, pô, Gui, eu quero ter criptomoedas, aí é legal que você pense de duas formas diferentes. Eu quero ter um pouco patrimônio, não tenho muito dinheiro para investir em criptomoedas, mas eu quero investir e eu não estou querendo ir muito a fundo. Não quero estudar sobre cold wallet, hard wallet, sobre proteção e segurança autocustódia. Então é legal você comprar ETF de Bitcoin. Gui, eu sou mais entusiasta, estou querendo montar um patrimônio legal, ou então já tenho muito dinheiro, tenho 1 milhão, 2 milhões para poder investir em Bitcoin. Então é legal com que você estude sobre cold wallet, sobre senhas, né, que você vai colocar, como fazer sua própria autocustódia, porque vira e mexe a gente vê aí alguma corretora que acaba perdendo bitcoins de montão, e aí você pode acabar perdendo, algum hacker pegando seus bitcoins, e talvez até você tê-los de volta demora vários anos, e aí você vai acabar perdendo seu dinheiro. Dito isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todas as ideias que eu trouxe para vocês, de todo o panorama. Caso realmente tenham gostado, já peço que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Compartilhe com alguém que também está pensando sobre mercado, qual que é o melhor momento, o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Deixe sua curtidazinha, tá? Que vai me ajudar muito. Muito obrigado pela atenção de vocês, por mais um vídeo e até a próxima.